conversar um pouco sobre higienização, como evitar a proliferação do vírus, mudanças de hábito para o bem-estar, porque quando o coronavírus chegou de uma forma mais efetiva aqui no país, todo mundo começou a falar em lavar as mãos, mas isso não seria novidade. Agora há pouco tivemos a farmacêutica Flávia falando sobre a questão do álcool em gel, e com você, Carla, a gente aborda essa questão dos cuidados que devem ser tomados. Inicialmente quero agradecer também ao comunicador Jair Ferreira, da TV Limoeiro, que contribuiu para a construção da nossa pauta, e a Carla Mello pela atenção. Carla, muito grato, seja bem-vinda ao Jornal. Bom dia a todos, ouvintes e a Rádio Jornal, na pessoa de Alfredo Neto, né, que fez o convite para estar disseminando essas informações sobre o coronavírus, né? Bom, Carla, todo mundo agora falando em lavar as mãos, o que deveria ser algo muito comum, um hábito, né? Exatamente. O hábito de lavar as mãos, isso já é uma rotina no nosso dia a dia, né? Que deveria ser uma cultura instalada com medidas de higiene, né? Mas a gente sabe que o ato de lavar as mãos em si não é só pôr água e sabão, né? A gente tem movimentos repetitivos que a gente fala, com fricções entre os dedos, palmas da mão e dorso. E aí isso favorece realmente um quantitativo de eliminação de agentes etiológicos ali presentes, tá? Então, as pessoas não, claro, não é em totalidade, mas um grupo de pessoas não estaria lavando as mãos de forma corretamente adequada. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que lavar as mãos faz parte da rotina, mas infelizmente as pessoas acham que abrir a torneira, colocar o detergente, enfim, ou sabão neutro, né, e apenas colocar água, isso seria o intuito apenas de a mão já está desinfectada. E na realidade a gente sabe que a desinfecção ela precisa de todo um processo, né, de movimentos e complementação com a utilização do álcool em gel, né? Esse hábito desde criança deve ser adotado. Isso é inerente, desde o nascimento, assim, quando eu tenho um entendimento do que é lavar as mãos, isso já é rotina que deve ser implantada, né? E trabalhada nas escolas como educação permanente. Bom, quem está conosco também é o comunicador jornalista Felipe Rocha. Convidamos Felipe para que possamos aqui ter mais informações, ter mais questionamentos também. Felipe, bom dia. Já lavou as mãos hoje? Muito bom dia, Alfredo. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Já lavei as mãos hoje, 2 vezes. E a gente percebe, né, que essa transmissão do vírus é uma transmissão muito sanitária, né? Exatamente. Uma das coisas que eu já vi alguns especialistas falando que é um vírus que nos ensina a ter comportamentos sociais melhores, porque a gente vê que, por padrão, a gente não tem, de fato, essa preocupação em lavar corretamente as mãos, né? Tipo, a gente teve agora há pouco a farmacêutica falando aqui sobre a importância do uso do álcool em gel, mas a gente sabe que se a gente tivesse os cuidados de não estar levando a mão à boca diretamente, constantemente, ou esfregando os olhos constantemente, e ter esse cuidado melhor com a nossa asepsia, a gente teria, de fato, uma menor propagação, não somente desse vírus, mas de tantas outras bactérias e vírus presentes no nosso dia a dia. Então, é um vírus que, particularmente, ele ensina muito a gente nessa questão de, pela transmissibilidade dele ser muito alta, da gente ter melhor esses cuidados, né? Na realidade a gente, assim, fala da transmissibilidade, mas aí a gente sabe que tem um período de incubação, né? E na realidade, quando você fala, o álcool em gel, ele não substitui, na realidade, a rotina de lavagem das mãos, né? Isso é fato. Então a gente não pode substituir, ele é só um complementador da ação, né? Ele faz a complementação da ação. A nossa convidada, ela até frisou, só ele por si só não é. A higienização é muito importante, ele é algo a mais. Exatamente. Então, por isso que as pessoas, né, começam a correr atrás de álcool em gel, a questão do próprio comércio, né, começa a interferir na economia. A gente sabe que faz com que cresça o número dos insumos em si. Mas não é a medida preventiva, não é só a utilização desses insumos, e sim a higiene básica, né? Carla, por que as mãos? Porque as mãos é o meio de comunicação que nós adotamos. Sim. Primeiro pelo contato, né, do comprimento em si, a gente já tem essa questão social do comprimento com as mãos, além de ser um veículo de transmissibilidade, porque eu toco em tudo, eu pego em objetos, eu cumprimento, eu pego em maçaneta, enfim,
E não só as mãos, a gente sabe que tem um contato de pessoa a pessoa, objetos contaminados com secreções, enfim. A gente fala das mãos porque é uma porta de entrada. Então, né? é confirmado que a mão é via de transmissão. É via de transmissão, é um dos meios de transmissibilidade que a gente fala. Tá? Felipe. Uma coisa que espanta muito, né, no coronavírus é justamente esse efeito da transmissibilidade dele ser muito alta, Exato. apesar do, enfim, independente se a taxa de letalidade dele é alta ou não, mas a transmissibilidade dele é muito alta. E por ser um vírus novo, óbvio, a gente não está acostumado com esse vírus. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é já uma prática muito adotada pelo asiático. O asiático ele não tem a mania de estar apertando mãos, Exatamente. né? Talvez, enfim, por experiências passadas mais impactantes na vida deles, mas o grande epicentro do vírus, do início dele foi ali na China, mas ele acabou se difundindo muito rápido, né? Alcançando todos os continentes. A gente só não tem relatos do coronavírus na Antártida, então chegou em todo canto muito rápido. Quais seriam as medidas, assim, óbvio, além da conscientização que a gente precisa ter, né, na nossa realidade, mas quais seriam as medidas que nós podemos adotar em casa para... Veja só, além das lavagens das mãos, né, a gente criar um ambiente mais de controle germicida, né? Então, assim, a higienização doméstica, né, como a limpeza diária, né, à base de hipoclorito, né, que ele tem um poder de germicida bem eficaz, e adotar realmente medidas de isolamento social. E a gente se assusta com essa conduta das pessoas estarem tentando não conter aglomerações e contatos mais sociais, mas isso é uma medida que talvez se a Itália tivesse adotado inicialmente, teria tido menos transmissibilidade. Né, como foi feito na Coreia do Sul. Né, a gente fala que é um vírus novo, mas na realidade, se a gente for estudar historicamente, desde 1937 a gente já tinha, né, casos circulantes, só que realmente em 1963, mais ou menos, ele foi codificado microscopicamente, que a gente fala. Então, por isso que ele é chamado de corona, porque ele tem uma espécie de coroa ao analisar da forma de microscópio. Então, na realidade, só no final de 2019, né, por isso Codivírus 19, ele foi realmente identificado circulando na China, e aí a gente viu que tinha outras cepas circulantes, mas que não tinha esse poder de letalidade tão alto e de contaminação. E aí o que é que acontece? Quando você pergunta quais são as medidas, realmente, a não ser a higiene, evitar contatos diretos, né? Evitar contatos com secreções, compartilhar aquele velho ditado. O que é que eu falo? Os EPIs que a gente fala, né? Que é toalha, escova de dente, enfim, de uso individual, que isso realmente seja um hábito mantido e não compartilhado, né? A gente esquece de outras coisas que são rotinas de a gente manter. E observamos também que é muito comum apenas essa atenção, eu vou chamar até de preocupação maior da sociedade, isso independente de classe social. Exatamente. Por conta do problema. Então é como se, depois, se essa pandemia passar, o pessoal volta aos costumes que seriam aqueles que precisam ser revistos. Eu tenho aqui a interatividade do Ricardo. Ele diz: Alfredo, quanto tempo o vírus sobrevive no ar ou em algum lugar tocado por alguém infectado? Por exemplo, depois de um espirro. E ele pergunta também por quanto tempo o vírus é ofensivo fora do corpo humano. O espirro é via de transmissão. É via também, de transmissão. Na realidade, a gente fala em torno de 15 a mais ou menos uma distância de até 2 metros. Ele tem a capacidade de... 2 metros. Uma capacidade limitante de atingir um ser humano. Então, um espirro, por exemplo, numa fila de banco... É altamente potencial para uma possível contaminação. Quanto mais se você circula em ambientes fechados, com ar-condicionado, em reuniões, cultos, enfim, que a gente fala que é o processo de aglomeração, de estar junto ali, porque você não sabe, Quando né? falamos em evitar, Carla, algumas pessoas até resistem, criticam,
mas os estudos mostram. comprovam. Exatamente. Então, ele tem essa potencialidade. Como é um agente de cepa etiológica ainda nova, né? Então, muita coisa vai modificar. A gente sabe que a questão da transmissibilidade, a questão do comportamento vacinal, a questão da mutação, né, genética, porque a gente sabe que é um vírus, é RNA. Então, ele tem um poder de multiplicação, né, e de mutação muito fácil, né, diferente de outras cepas, de outros agentes etiológicos, enfim. Então, isso é o que nos assusta, o novo, né? Foi isso com a influenza, foi isso com a chikungunya, a zika, enfim, que está matando como qualquer outra doença, mas que no momento a moda agora é o coronavírus. Por quê? O impacto que ele causou na sociedade, né, na questão da convivência, né, de retornar hábitos de higiene e, na realidade, da questão do isolamento, porque a nossa cultura é uma cultura de vulnerabilidade, de exposição. É verdade. Entendeu? Então, assim, não adianta eu falar em quarentena, se a quarentena é ir à praia, é ir ao cinema, não é férias, minha gente, é um isolamento realmente social que eu preciso executar para que medidas de controle não venham a encharcar nosso serviço de saúde pública, os nossos hospitais que não estão com estrutura adequada no momento para comportar tanta gente como os países de primeiro mundo que criaram os hospitais em 10 dias. Temos um caso confirmado em Belo Jardim, ontem, na atualização do boletim, o caso confirmado, e tivemos acesso a um áudio compartilhado pelo próprio paciente. Inclusive, ele muito simpático. Ele disse: olha, pessoal, eu não sinto nada, estou super bem, me alimentando bem. Ele até brincou ao final: só não estou bebendo ainda porque não fui liberado. E aí alguém lá no grupo que ele faz parte perguntou: mas por que você está dentro de casa? A linguagem foi essa. Ele disse: eu estou porque eu não posso pensar só na pessoa dele. Ele foi muito assim, sereno e muito consciente. Eu achei super interessante a fala dele. O paciente, apesar de estar com o caso confirmado aqui em Pernambuco, mas ele disse: ninguém pode ser prejudicado pela minha irresponsabilidade. Eu achei super interessante. E vocês da área de saúde, como analisam essa questão comportamental? A conduta dele foi perfeita. Na realidade, a gente não tem que pensar na questão do indivíduo ficar em quarentena para se resguardar. Ele está pensando no coletivo, né? A gente tem que pensar em ações coletivas. Eu não estou querendo me isolar para controlar a doença. Eu estou querendo me isolar para não transmitir a doença, né? Esse é o objetivo. Quando a gente fala em isolamento social, é justamente eu pensar no meu próximo, é desenvolver empatia, é se colocar no local do outro, né? A gente sabe que tem pessoas bastante vulneráveis, com imunidade, né, altamente comprometidas, que são os imunodeprimidos, pacientes cardiopatas, pacientes diabetes, enfim, ou com, né, as síndromes de situações imunológicas, e que a gente sabe que há uma exposição bem maior e uma vulnerabilidade bem maior de adquirir se entrar em contato direto com essas pessoas que tiveram acesso ou a viagens, né, que é o caso importado, ou, né, contatos diretos com pessoas já em loco, que aí a gente está vendo esses casos chegarem, né, pessoas que tiveram contato com outras pessoas. Carla, eu tenho uma pergunta interessante pelo nosso WhatsApp de Fernando, 997433072. Ele diz: Alfredo, normalmente em banheiros de posto de gasolina é o mesmo sabonete. E aí várias pessoas lavam as mãos com o mesmo sabonete. Há risco de transmissão? Na realidade, é o que eu te falei, o comportamento do vírus a gente ainda não pode, de fato, definir o que é que acontece. Mas óbvio que o compartilhar do sabonete não é uma medida segura, né? Ele quebra a cadeia, né, do controle do agente etiológico. Então, não na realidade, pelo coronavírus, não só qualquer um, ele está ali colocando em risco, porque eu venho com as minhas mãos contaminadas, faço a minha desinfecção e deixo ali. A gente não sabe se naquele momento que ele está parado ali, ele vai ser neutralizado pela ação do agente enzimático, até porque nem sempre nos postos são substâncias enzimáticas, né, com ação bacteriostática. E aí, o que é que acontece? Eu posso estar dando a vez de alguém adoecer. Então, na realidade, o sabonete líquido, né, que eu chegue lá e aperte o dispositivo, ou seja, através de sensor, seria o mais adequado no momento. Felipe. Uma coisa que é muito interessante sobre essa questão da limpeza, da desinfecção, da asepsia,
é que hoje a gente tem essa corrida aí das pessoas pelo álcool em gel, quando na verdade a corrida deveria ser por detergente e sabão. Exatamente. E água. E água, né? E água. A coisa mais engraçada Água é isso. de boa qualidade, porque não adianta ser qualquer água. Não precisa ser, exatamente. Um negócio que eu acho até muito interessante foi o goleiro Alisson da seleção. Ele postou um vídeo nas redes sociais sobre como lavar as mãos. E é muito engraçado, tipo, uma coisa que a gente muitas vezes não se atenta ao detalhe, quando vai fechar a torneira durante a lavagem, tipo, ou tenta fechar com o braço, ou se não der para fechar, seria ali você reduzir o nível da água, tipo, mas não tentar tocar, porque se você está lavando as mãos e com a mão ainda ensaboada, você toca ali na torneira, você está passando a infecção para frente do mesmo jeito. Então, são alguns detalhes que o segredo desse vírus, para a gente combater esse vírus, tá no detalhe, né? Tipo, é um negócio que é muito importante, o isolamento social, muita gente está encarando isso como umas férias, tipo, não tem faculdade, o meu trabalho me deixou trabalhar home office, e aí eu vou sair, tipo, eu vou curtir. Não, tipo, é justamente o contrário. A Coreia do Sul, ela teve o pico, só que o pico dela foi reduzido drasticamente por conta dessa questão de se isolar socialmente, né? A maneira de você combater, diferente da Itália, né? Exatamente. A Itália, eu escutei um comentário, tipo, mas por que no Brasil, tipo, já estão cancelando as coisas se aqui nem chegou ainda direito? Tem só 200 casos, né? A gente tá em quase 300, né, agora, né? Mas tem poucos casos ainda. Para que a gente tá se isolando? Para que tá fechando as coisas? É exatamente para que a gente não chegue em, sei lá, 200 mil casos, não tenha lá, tipo, 300 mortes. Para que a gente, é por isso que a gente precisa se isolar nesse momento, para que a gente evite isso, né? Esperar chegar para ter que se isolar agora para não chegar lá. Esse é o grande segredo. Felipe, só pegando tua palavra, é exatamente isso, né? As pessoas se questionam com relação a essas condutas que vão sendo tomadas daqui por diante, e aí o pessoal faz, mas aqui não tem. Ora, eu vou esperar o pior acontecer para tomar uma medida, né? A gente viu situações em países de primeiro mundo que realmente, se eles tivessem pensado de uma forma de controle social e de fechar suas fronteiras e suas barreiras sanitárias, né? A gente sabe que aqui no Brasil, né, a gente não tem a eficácia da realização. Não é nem a eficácia, eu digo a eficácia a gente tem, porque a gente tem uma cobertura de laboratório muito boa, que é o LACEN em Pernambuco, mas na realidade a gente sabe que nós não temos a oferta da realização em massa, como em alguns países foram adotados. Então não só os exames serem realizados, mas as medidas de higiene e de isolamento é a conduta mais adequada no momento. Eu não vou aguardar a coisa pior acontecer, como o Felipe falou, eu não vou esperar altas taxas de letalidade, eu não vou esperar várias morbidades, né, ou comorbidades associadas a situações de descontrole do vírus. Carla, há uma orientação do ponto de vista de quantas vezes lavar as mãos, se é a utilização do produto, né? Que não deixa de ser um produto químico. Exatamente. O detergente, ele prejudica. Na realidade, a gente pede que a frequência seja, assim, como qualquer outro hábito. Ao banheiro, ao preparar alimentos, ao entrar em contato, né, por descuido. Eu sei que é uma rotina que as pessoas ainda vão, o ato de cumprimentar, de apertar a mão. Então, assim, medidas que sejam realizadas na sua rotina como qualquer outra, né? Com relação, a gente fala, os detergentes, enfim, a gente sabe que algumas substâncias, por exemplo, se alguém me perguntar, o vinagre, por exemplo, ele tem um poder de desinfectar algo? Não. Porque, na realidade, na sua composição química, ele é um ácido acético. Então, na realidade, o ácido acético, ele não tem esse poder de desinfectar, porque mesmo que ele seja uma substância aquosa, ele só tem um poder de 4 a 10%. A literatura fala que eu devo desinfectar com algo em torno de 50% até 70%, mesmo sendo, por exemplo, o álcool isopropílico que a gente fala, ele deve ser utilizado para as substâncias como superfícies. Jamais ele entrar em contato com a pele, porque ao momento de fricção, é óbvio que ele vai causar lesões em pele, tá? Então, por isso que a gente tem álcools acima da potencialidade de 70%, sim, a gente tem, mas é visto que ele não quebra, ele não permite que a barreira ultrapasse a cápsula de revestimento do RNA, por exemplo. Então, tem vírus que são encapsulados, e aí o que acontece? O álcool ele tem a função de 3 objetivos: desidratar, desnaturar e coagular o vírus. Então, quando você faz
né, a utilização dele com frequência, a intenção é penetrar essa cadeia, né, quebrar essa cápsula que ele é de revestimento e fazer a neutralização dele, visto que as outras substâncias não faz por completo, né, essa ação. Então, por isso que a gente escolhe entre 50% e 70%, o ideal é trabalhar com a capacidade máxima de 70%, que ele realmente tem uma ação aquosa, e aí ele permite quebrar essa cadeia e controle mais do agente etiológico. Carla, deixa eu te abordar agora no tocante, e aí é algo muito pertinente à tua área diretamente, que é a questão da atuação. Muitas atividades estão sendo suspensas, pessoas inclusive com 60 anos ou mais estão sendo dispensadas das atividades. Eu gostaria de saber como está o clima dentro das unidades hospitalares, por exemplo, uma unidade básica de saúde que chamamos de PSF. Toda a equipe está ali prontinha para atender. E quem sente algum sintoma, independente de ser coronavírus ou até a suspeita, procura o hospital, né, procura a unidade básica de saúde, e o contato, o para-choque, na linguagem bem popular, são vocês, profissionais da saúde. Exatamente. Como é que está, assim, eu fico super curioso saber como é que está o clima. Na realidade, eu costumo comparar a equipe de saúde com o naufrágio do Titanic, né? Na realidade, aquela banda, quando tocava até o fim do naufrágio, somos nós da área da saúde. Todo mundo pode ficar em casa, menos a equipe de saúde. Exato. Até porque depende de nós para conduzir o caso. Seja ele para notificar, seja ele para orientar, seja ele para fazer assistência. Então, na realidade, é um clima tenso, porque tudo que é novo, né, tudo que chama a atenção, tudo que faz um impacto social, isso realmente remete uma instabilidade emocional. Então, tem profissionais, né, que estão extremamente com medo, né, para não ir trabalhar. Eu sou de comum acordo que realmente profissionais de saúde que tenham mais de 60 anos, com, né, doenças ou oportunistas ou comorbidades, eles realmente sejam afastados do seu ritmo de trabalho, para que não seja mais uma pessoa exposta e mais um doente. Os transplantados, por exemplo, a gente tem colegas que são readaptados e a gente sabe que é um risco de vulnerabilidade, e os demais, paciência, né? Espero que a gente não chegue como a situação da China, em dias de plantões confinados, mais de 50 dias, né, confinados, só sobre a exaustão de seus serviços, de suas atividades, mas em prol, né, da sociedade. E isso é o que a gente não quer ver aqui, né, nos nossos atendimentos. Com relação à atenção básica, ela é a porta de entrada para o acolhimento, ela deve ser a porta de entrada. Um paciente apenas com febre e uma simples tosse, né, que é um quadro gripal ou um básico resfriado, como a gente fala, ele não deve estar procurando as unidades hospitalares, né? O caso hospitalar deve ser aquele paciente que apresenta realmente, de fato, um desconforto bem acentuado, porque aí sim ele precisa de medidas mais intensas, né, mais complexas, que a atenção básica não pode oferecer. Isso aí é fato. Mas estão tendo os cuidados necessários. Eu fico tão preocupado, porque imagina se a equipe de saúde ficar doente, né? Exatamente. Assim, as medidas que a gente utiliza são os EPIs. Né? Isso deve estar disposto em qualquer ambiente de saúde. A gente sabe que há uma restrição, né, quanto à oferta de alguns fornecedores, mas a gente procura, né, usar o mínimo possível, né, e manter as condutas. Fazer o mais com menos. Com menos. É saber fazer o mais com menos. Infelizmente, é a realidade. Bom, Felipe, mais alguma dúvida? Estou aqui agora liberando a nossa convidada. Não, tranquilo. Só, realmente, eu recebi um negócio hoje pelo WhatsApp, não que a imprensa hoje só fala do coronavírus, mas só para deixar claro, o nosso papel aqui é, primeiramente, né, conscientizar, porque essa é uma hora da gente conscientizar a população daquilo que a gente precisa fazer para evitar o caos, né, para evitar o pior. E a segunda coisa, né, é que nem ela falou, hoje muita gente comecei a espirrar, vou no serviço de saúde. Não é esse, né, não é essa a medida, é justamente o contrário. É por isso que a gente está aqui reforçando, dando esses recados, porque para que a gente não superlote o serviço de saúde, que infelizmente já não é bom, né? Tipo, a gente sabe que, sobretudo, o sistema de saúde público do Brasil como um todo é um serviço que é sobrecarregado. Então, os profissionais já têm um grande desafio. Imagina
você superlotando sem realmente a necessidade. Então, busca saber, tipo, se os seus sintomas se adequam e se você é um caso que precisa ir ao médico, né? Até porque a gente também Eu digo mais, ainda bem que temos o SUS. Ainda bem, Viva né? o SUS. Eu sou um defensor, Alfredo, do SUS, né? Da ideologia do SUS. Acredito que devem ser feitos muitos avanços ainda no sistema como um todo, porque, óbvio, tipo, a carga tributária do Brasil ela é alta, então dá para se melhorar muito ainda o SUS. Então, a ideia não é privatizar o SUS, pelo contrário, é continuar com essa oferta, só que, óbvio, melhorando todo o equipamento. Né? E fora que a gente também está entrando agora numa época que o clima fica mais propício à influenza. Então, assim, não confundir de fato as coisas, para você não achar que você está tendo uma coisa e está tendo outra. Então, é buscar realmente saber quais são os seus sintomas e saber se você tem a necessidade mesmo do atendimento médico. Importante. É porque na sintomatologia elas são muito parecidas. A influenza é todo o quadro gripal. É tão tal que na China, quando começou, foi um quadro de pneumonia, mas de agente etiológico desconhecido. Então, na realidade, a gente não deve se desesperar, né? Febre, todo o quadro viral, ele vai apresentar febre, até uma defesa do seu próprio sistema imunológico, para que algum anticorpo reaja à instalação daquele agente etiológico. Na realidade, a gente sabe disso. E, na realidade, os outros sintomas, eles vão vir associados. Aí sim é que eu devo estar, né, procurando ou atenção básica, naqueles, o atendimento mais básico e mais preliminar, quando não há um agravamento do quadro, mas quando houver realmente a necessidade do agravamento do quadro, a própria equipe de saúde, que está ali na área, né, do seu PSF, ela deve conduzir o caso para as unidades de referência, que é o hospital regional aqui. Carla, antes de finalizar, uma pergunta muito simples, mas que muita gente não sabe. Tem métodos de como realmente lavar as mãos para que surta o efeito? Sim. Lavou as mãos, molhou as mãos. Então, inclusive, observe que muitos grupos de trabalho estão indo nas escolas, né, as crianças como público-alvo, para que sejam multiplicadores. Então, há orientações mesmo de como lavar as mãos corretamente. Sim, exatamente. Isso já é de praxe. Na rotina do ambiente hospitalar nem se fala, né? Isso já é uma rotina nossa. E como a educação permanente, realmente é extremamente essencial ensinar as pessoas a lavarem as mãos. Aquilo que eu disse, movimentos friccionados, né, entre as mãos, palmo e dorso, né, levar da extremidade, né, que a gente fala das polpas digitais até o punho, não esquecendo que como o Felipe falou, não tocar após a lavagem, não adianta. Eu posso até fazer uma desinfecção prévia, né, com o próprio agente enzimático, que é o detergente, na torneira, e ao fazer os movimentos repetitivos de fricção, levando da extremidade, da ponta até o punho, que esse seja retirado o sabão com sentido único. E o papel, a gente deveria usar o papel, né, descartável, em vez de ter aquela toalhinha pendurada ali no banheiro que fica dias, semanas e semanas. Na realidade, a gente deveria ter o papelzinho descartável, secaria e automaticamente, com o último papel que eu secar, eu já fecharia as torneiras. Já que a gente sabe que na maioria dos estabelecimentos, nem domicílio, não tem ela sobre sensor e nem com aquelas válvulas do líquido de pressão, que exatamente, que retorna automaticamente se eu precisar tocar com tanto esforço ou fechar. Tá? Legal. Você providenciou a nossa agora pressão aqui, né? Legal. Está sendo providenciada. Muito bem, já tem. A nossa aqui já está bem moderna. Carla, muito obrigado pela vinda, pelo compartilhamento, e a gente agradece muito. Eu sempre digo que, né, é a prestação de serviço, né, o papel do profissional, independente da área, mas ele também é a serviço da sociedade. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né, na Rádio Jornal, principalmente falar do coronavírus, que é algo, assim, viver como sanitarista, essa epidemia para mim é algo surreal, né, na realidade participar um pouco e contribuir, isso é de suma importância. Eu vejo o SUS, faço das palavras de Felipe, como o melhor plano de assistência, né? É tão tal que se a porta de entrada do acolhimento e da melhor conduta sempre será o SUS. Eu espero e sonho por políticas melhores, não políticas partidárias, mas políticas de ações voltadas para o melhor enfrentamento, para, né, o melhor suporte
de equipamentos, enfim, e condutas com profissionais, né, melhores salários, mais investimentos. A gente sabe que a gente tem uma renda per capita hoje no país que dá para favorecer isso, ela só precisa ser melhor relocada. E assim, e eu vejo, diferente de outros países que não têm a assistência que nós temos para ofertar à população, seja ele visitante ou seja ele, né, munícipe do nosso país. Então, assim, na realidade o SUS é meu, é seu e é de todos. Na realidade, seja ele quem estiver aqui no nosso território, né? E eu espero por dias melhores e que a gente consiga realmente, de fato, controlar, né, esse coronavírus que veio aí para causar realmente grandes impactos na nossa economia, né, no nosso convívio, enfim, e trazer outras medidas e hábitos de vida, né, que devem ser de rotina e não só no momento, tá? Abraço, Carla. Obrigada. Felipe, muito obrigado também pela participação. Valeu. E a Jair Ferreira, que esteve aqui também no trabalho de gravação, ele que reproduzirá o